neste vídeo iremos explicar um pouco sobre a reforma e a contra-reforma da Igreja Católica. Você sabia que a Igreja Católica já foi muito maior e mais poderosa do que é hoje? Pois é, ainda seria se não fossem os processos de reforma e contra-reforma ocorridos durante e após o Renascimento. A Reforma foi um movimento europeu de criação de novas igrejas e credos religiosos, em oposição aos dogmas católicos. Já a Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica contra esses movimentos que ameaçavam diminuir seu número de fiéis, sua influência política e principalmente sua riqueza. Em cada país, a disputa entre Reforma e Contra-Reforma aconteceu de forma diferente e em algumas regiões, como em Roma, sede da Igreja Católica Apostólica, sequer houve um movimento importante de reforma. Enquanto em lugares como a Inglaterra, Suíça e principalmente no Sacro Império Romano-Germânico, que seria a região da Alemanha como conhecemos hoje, tivemos os principais movimentos reformistas. Por volta do século XV, nos anos 1400, com o desenvolvimento das grandes navegações e o renascimento comercial, começou-se a estabelecer uma nova classe social, que enriquecia nessas novas atividades. Esta classe, chamada de burguesia, incluía banqueiros e grandes comerciantes. Ao enriquecer, se colocavam contra a Igreja Católica por alguns motivos principais. Estes eram: pecado da usura. Para o catolicismo, o enriquecimento era pecado, mas a própria Igreja possuía terras e principalmente enriquecia cobrando indulgências, ou seja, doações como forma de se redimir dos pecados. O crescimento do pensamento científico. Conforme o conhecimento científico se desenvolvia, as sociedades europeias passavam a discutir os fundamentos da própria fé, procurando novas formas de se relacionar com a ideia de Deus. A influência política da Igreja Católica. O catolicismo dominou a Europa durante toda a Idade Média, tendo muita influência sobre a organização política e social das nações. As reformas religiosas pretendiam alterar essa situação. Cada um dos estados principais teve particularidades em seu movimento de reforma. Então vejamos a seguir alguns dos principais movimentos da reforma. O luteranismo é uma doutrina religiosa que define a salvação pela fé. Seus seguidores são chamados protestantes, não é proveniente do movimento de protesto. Ocorrido na época da Idade Média, surgiu no século XVI em um contexto em que a Igreja Católica tentava monopolizar a sociedade. O nome luteranismo refere-se ao líder deste movimento, Martinho Lutero, que viveu em 1546, e era um monge que veio ser expulso pela Igreja Católica por causa das constantes satisfações com o catolicismo. Anglicanismo. Anglicanismo é uma doutrina protestante vertente do cristianismo proporcionada pelo rei Henrique VIII, que surgiu na Inglaterra em 1534. Henrique VIII resolveu criar uma nova instituição religiosa e anular os poderes da Igreja Católica na Inglaterra. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o Auto da Supremacia, que anunciou a criação da Igreja Anglicana. O anglicanismo preservará os moldes hierárquicos e adoração aos santos católicos. No que se refere às suas doutrinas, o anglicanismo incorporou alguns princípios calvinistas. Além disso, o poder exercido pela Igreja Anglicana concedeu condições para que o Estado se apropriasse das terras que posse dos clérigos católicos. O calvinismo é uma doutrina teológica surgida a partir da Reforma Protestante, ocorrida no século XVI. A doutrina calvinista surgiu a partir das interpretações feitas pelo João Calvino, um estudioso convertido ao protestantismo em 1533. As ideias de Lutero, no entanto, só receberam este nome após sua morte. Ambos os pensadores estavam insatisfeitos com os certos comportamentos de clero católico. Também discordavam da teologia católica e davam ênfase à graça e à eleição divina para a salvação, deixando as obras em segundo plano. Perseguindo na França, Calvino se retira a Genebra, Suíça, onde sistematizar e pregar suas crenças. As ideias de Calvino influenciaram a forma de igreja em todo o mundo, com as igrejas
Reformas Suíças e França ou a Igreja Presbiteriana. A Contra-Reforma, ou Reforma Católica, foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica que culminou em 1545 com o Concílio de Trento. Seu objetivo era reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo que estava ocorrendo no Sacro Império Romano Germânico. A Reforma Católica ocorreu num momento de profundas mudanças sociais e políticas. O mundo feudal desaparecia pouco a pouco, novas terras foram descobertas na América e a burguesia ascendia como nova camada social. Igualmente, as ideias humanistas e cientificistas criticavam duramente o modo de vida de parte do clero e questionava os dogmas cristãos. Isto exigia uma resposta da Igreja Católica a estes novos tempos. Desta maneira, surgem pensadores como Erasmo de Roterdã e Juan de la Cruz, que defendem uma igreja voltada aos mais necessitados e não ao poder. A chegada dos europeus na América também fez surgir a necessidade de uma ordem voltada para as missões. Neste sentido se destaca a Companhia de Jesus, cujos membros eram conhecidos como jesuítas, em 1534. Assim, a Reforma Católica se caracteriza por rever aspectos espirituais e administrativos da Igreja Católica, além de retrucar as ideias de Lutero. Para resumir, as medidas da Contra-Reforma Católica ao longo do século XVI podemos destacar a criação dos jesuítas. Eles eram considerados os soldados da Igreja. Tinham a função de arrebanhar novos fiéis ao redor do mundo como forma de compensar a perda de influência na Europa. Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Reafirmação dos dogmas cristãos contra todos os movimentos reformistas. E restauração da Inquisição, um tribunal permanente para julgamento dos reformistas. Um ponto importante que precisamos tratar separadamente. Vou falar um pouco sobre as 4 ações da Contra-Reforma. Temos o Idex Librorum Prohibitorum, tendo a tradução Índice dos Livros Proibidos. Era uma lista de publicações consideradas uma heresia, anticlericais ou lascivais e proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão do Idex ela foi promulgada pelo Papa Paulo IV em 1559. E uma versão da revista ela foi autorizada pelo Concílio de Trento, que foi realizado entre as décadas de 1545 e 1563, na cidade italiana homônima. Teve um grande impacto no contexto da Contra-Reforma operada pela Igreja Católica. Companhia de Jesus, cujos membros eles são conhecidos como jesuítas. É uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderado pelo Santo Inácio de Loyola. A congregação ela foi conhecida por bula papal em 1540. É hoje conhecida principalmente por seu trabalho missionário e educacional. A Santa Inquisição foi um movimento da Igreja Católica, iniciando nos fins da Idade Média, estabelecido com a missão de barrar o desenvolvimento dos chamados movimentos heréticos. De origem grega, a palavra heresia significa originalmente aquele que escolhe, interpretada pelos clérigos como qualquer ideia ou manifestação de ameaça e a vingança dos inquebráveis dogmas católicos.